Boa noite. Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê arrecadação superior aos 630 milhões de reais. Ela prevê onde que vai ser investido o orçamento municipal no ano de 2019. Quantas vão ser as ações na área da educação, na área da saúde, na área do esporte e lazer. Ronaldo Rosa reforça pedido para a abertura de retorno em frente à Prefeitura. Que tem um canteiro aqui na Travessa Dr. João Freitas, onde tem espaço suficiente sim para fazer um retorno antes de chegar ao pórtico de acesso à Prefeitura, não causando transtorno nem para o trânsito e muito menos para os condutores. E ainda, substituição de sacolas plásticas pauta reunião da Comissão de Cidadania. As sacolas biodegradáveis deveriam ser adotadas por estabelecimentos comerciais desde o ano passado. Este é o resultado de uma lei municipal de 2010, mas, até o momento, poucos locais seguiram a medida. Agora, no canal da comunidade. Está na Câmara de Vereadores o projeto com as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. O texto é do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. Ela tem a função de fazer a ligação entre o curto e o longo prazo. A LDO também fixa as metas e prioridades da administração pública. A LDO, ela, como a própria lei diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê onde que vai ser investido o orçamento municipal no ano de 2019. Quantas vão ser as ações na área da educação, na área da saúde, na área do esporte e lazer, na área da habitação, na área dos serviços e na Secretaria de Serviços e Transporte gerais do município, nas melhorias de pavimentação. Então, o dimensionamento da quantidade de quanto nós vamos poder executar com os recursos que estão previstos para o ano de 2019. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, eles são um conjunto de projetos que são uma intenção e que depende muito da concretização da arrecadação municipal e que, infelizmente, nesses últimos anos não tem se concretizado em virtude do processo de crise. Nós temos tido uma arrecadação um pouco menor, então muitas vezes aquilo que está no planejamento, o executivo municipal, o administrador municipal, no caso o prefeito Luciano, tem que ir vendo como vai executando a cada trimestre do exercício de ano a ano para ver o que é possível executar, o que infelizmente em virtude da não realização da arrecadação não possa ser executado. O líder do governo também falou do incremento nos números do próximo ano, já que a expectativa de arrecadação supera os 630 milhões de reais, cerca de 45 milhões a mais do que estava previsto para 2018. Já as despesas foram calculadas para não ultrapassar os 563 milhões. Sempre na elaboração das peças que envolvem o orçamento municipal, se faz uma previsão de arrecadação e leva-se em consideração aqueles índices econômicos que estão vigentes no país. Por exemplo, a perspectiva de crescimento da produção industrial, a perspectiva de crescimento da geração de emprego, do PIB nacional. Então, tudo isso são indicadores que servem para um cálculo. Mas, como eu disse, infelizmente, num período de crise, nem sempre é possível acertar, nem sempre se acerta. Um exemplo disso é os anos anteriores, onde nós tivemos, em média, nos últimos 2-3 anos, em média, uma arrecadação menor e que gira em torno de 50 milhões a menos a cada ano. Mas nós esperamos, nós temos sido otimistas, e aí essa é uma frase do prefeito Luciano, que nós temos que ser otimistas, que nós possamos ter um crescimento econômico nas transferências federais, nas transferências estaduais e na arrecadação municipal,
com incremento de mais geração de emprego, de renda, de inovação na cidade de Passo Fundo, que permita à administração pública arrecadar mais e desta forma direcionar mais recursos para a execução dos serviços que são demandados pela população. A gente tem uma perspectiva de 630 milhões, 650 milhões de arrecadação e uma despesa um pouco abaixo, porque a administração tem que ter uma margem de segurança, não pode prever 630 milhões de arrecadação e 630 milhões de despesa, porque daí fica difícil de fazer a gestão administrativa da Prefeitura. A LDO está apenas iniciando a sua tramitação na Câmara Municipal. Antes de ir para a votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias será pauta de uma audiência pública e poderá receber emendas dos vereadores. É o momento de quantificar. O que é o quantificar? Nós temos na previsão ali a construção, vamos dar um exemplo aqui. O município está prevendo em 2019 executar a construção de mais 3 ou 4 escolas de educação de ensino fundamental. Então os vereadores nesse momento podem discutir com a comunidade a previsão de aumentar essa demanda ou de que ao invés de 3 sejam construídas 5 escolas e no momento seguinte fazer a reserva dos valores necessários para isso. Mas é óbvio que essa discussão ela tem que ser uma discussão casada junto com o planejamento da Secretaria Municipal de Educação, porque não basta construir se você não prevê o conjunto das ações necessárias para que a escola efetivamente funcione. Então, se o município está prevendo que vai construir 3 escolas, é porque no planejamento da Secretaria Municipal de Educação está previsto lá a realização do concurso público de professores necessários para essa escola, dos funcionários para essa escola, o investimento em material permanente que vai ser necessário para que isso atenda. E também levando em consideração o crescimento e desenvolvimento da demanda, ou seja, o número de crianças que vem crescendo ano a ano, que necessita, que justifique esse investimento e tudo mais. Mas é um momento que a gente tem para discutir com a comunidade demandas que são de agora e demandas que são mais antigas para serem atendidas. Há pouco tempo, você viu aqui no Jornal da Câmara uma entrevista do vereador Fernando Rigon, sugerindo que a administração providenciasse a abertura de um retorno em frente ao pórtico de acesso à prefeitura. Agora, o colega Ronaldo Rosa veio reforçar o pedido. Temos aqui uma sinalização que foi feita já há algum tempo pela prefeitura, onde não é possível para o condutor de veículo fazer o retorno sem cometer uma infração de trânsito ou sem entrar no pátio da prefeitura e fazer o retorno aqui em frente à prefeitura e à Câmara de Vereadores para poder se dirigir novamente em direção à Avenida Brasil. Essa sinalização, infelizmente, a gente sabe que a intenção foi boa, né? Mas essa sinalização, infelizmente, ela está praticamente obrigando os condutores de veículos a cometer uma infração de trânsito. Ainda mais que nós temos um posto de combustível de grande movimentação aqui ao lado, onde muitos motoristas saem desse posto de combustível e achando que é possível fazer o retorno antes de acessar a prefeitura e quando chegou ali se depara então com as placas de proibido retornar. Então o que a gente está pedindo? Uma medida muito simples que a prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, possa analisar, que tem um canteiro aqui na travessa Dr. João Freitas, onde tem espaço suficiente sim para fazer um retorno antes de chegar ao pórtico de acesso à prefeitura, não causando transtorno nem para o trânsito e muito menos para os condutores. Passo Fundo registrou o 2º óbito e também o 3º caso de gripe H1N1 em 2018. Uma mulher de 77 anos que não fez a vacina estava internada no Hospital São Vicente de Paulo e faleceu no último domingo. O primeiro caso de morte pela influenza foi registrado no começo do mês e também se tratava de uma pessoa idosa. Já o 3º e novo caso de H1N1 foi confirmado na tarde de ontem em uma criança de 6 anos. A Vigilância em Saúde pede que a população retome os cuidados de prevenção e que os grupos de risco mantenham a vacinação em dia. Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e em seguida mostra o conteúdo de uma reunião da CCDH.
A Biblioteca Municipal Arno Vilniski possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente, hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Começou nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e do PASEP é para servidores públicos com final da inscrição 0. O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017. Tem direito ao benefício quem recebeu até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. E a utilização das sacolas plásticas pautou uma reunião na Câmara de Vereadores. Isso porque o prazo para sua substituição já esgotou. Veja na reportagem de Paula Petrini. As sacolas biodegradáveis deveriam ser adotadas por estabelecimentos comerciais desde o ano passado. Este é o resultado de uma lei municipal de 2010, mas, até o momento, poucos locais seguiram a medida. A comunidade científica tem denunciado no mundo inteiro o excessivo acúmulo de sacolas plásticas nos mares, nos nossos oceanos, nos nossos rios. Isso tem prejudicado a biodiversidade marinha que nós temos. Então, Passo Fundo, preocupado com isto, ou então o vereador na época, Juliano Rose, então faz esse projeto de lei que é debatido nesta casa. E desde então a gente vem dialogando com os vereadores, porque já foi sancionado pelo prefeito, mas não tem sido implementado como fiscal realmente da lei, que possam realmente mobilizar um pouco mais os setores envolvidos para que a gente tenha resultados mais significativos em relação a isso. Houve uma alteração em 2015, retirando as multas do não cumprimento, e isso nós avaliamos como algo realmente negativo, porque desresponsabiliza um pouco sobre isso, mas ao mesmo tempo estamos aqui com essa expectativa que não só o setor comercial, os diversos setores do comércio da nossa cidade, juntamente com a Câmara de Vereadores e o Executivo, juntamente com a sociedade, nós possamos nos mobilizar a exemplo de outras cidades para que a gente possa pelo menos substituir as sacolas. Se nós não vamos tirá-las, mas pelo menos substituir por uma óxido biodegradável. A gente sabe que a sacola plástica está na cultura realmente do brasileiro, ela é utilizada para várias, outras destinações, mas muitas delas incorretas. Conforme este integrante do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, a utilização das sacolas plásticas cresceu muito nos últimos anos, o que acaba impactando diretamente na natureza. Hoje nós temos o consumo exagerado de algumas sacolas, que são sacolas de polímetros, que são um elemento
que no processo da decomposição no meio ambiente leva um tempo muito grande para se decompor. Essas sacolas convencionais, elas são de 100 até 400 anos. A proposta que foi colocada já num projeto de lei no ano de 2010 era para começar gradualmente que o comércio de Passo Fundo, todos os segmentos do comércio, começassem a substituir essas sacolas para biodegradáveis e oxibiodegradáveis, que são sacolas que têm um tempo de composição muito menor. E hoje nós já temos um dos graves problemas que nós temos enfrentado, além do plástico, principalmente esse tipo de material que ao mesmo tempo nós não conseguimos reciclá-los de uma forma mais adequada. Então todo esse material que é usado por toda a população, ele tem um tempo de vida útil muito pequeno. Um estudo realizado recentemente pela Organização das Nações Unidas já identificou que uma sacola, no momento que tu vai no supermercado, adquire essa sacola e depois faça a reutilização, chega a ser 15 minutos. Na realidade, o tempo de utilidade que um cidadão tem para uma sacola é de 15 minutos. E quando a gente usa de uma forma inadequada, elas vão para os lixões ou vai para outros locais que vão contribuir principalmente com a questão da poluição, principalmente na questão da poluição hídrica. Paulo Cornélio também explicou que, apesar do custo das sacolas biodegradáveis ser um pouco maior que o das sacolas comuns, o meio ambiente não pode pagar pelo consumo excessivo da população. Não podemos esquecer que o comércio não repassa essa sacola de graça, ela está embutida inclusive nos valores onde que o cidadão compra o seu material, né? Então, na realidade, ela não é de graça, ela está envolvida dentro de uns valores consideráveis, mas o que nós temos, a nossa preocupação maior, que é também o processo da educação ambiental. É fazer com que as pessoas reduzem a utilização das sacolas plásticas e comecem a usar mecanismos alternativos, né, como a velha sacola da vovó, a sacola de pano, que é ainda usado por alguns segmentos, algumas pessoas da sociedade, e nós temos que fazer com que isso chegue para a população de uma forma mais eficiente. E no projeto de lei também está instituído esses elementos, o trabalho de educação ambiental, fazendo a formação da sociedade para que reduza a sacola convencional, ou seja biodegradável ou não, para que use outros mecanismos, fazendo com que realmente a natureza agradeça de uma forma mais eficiente, principalmente nos meios naturais, onde que nós temos uma grande demanda. O vereador Rafael Colucci comandou a atividade, já que é o presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. Ele explicou como a Câmara Municipal pode auxiliar neste processo. Tem alguns estabelecimentos que já estão trabalhando com a sacola biodegradável e a gente acha muito importante a conscientização dessas empresas na questão de já cumprir a lei, mas nós temos que trabalhar na questão das outras que não estão cumprindo. Então, através da comissão, nós vamos agora ver, através da comissão, encaminhar um documento para o Executivo para cobrar informações e o porquê que a lei não está sendo cumprida e também fiscalização em cima desse tema que é tão importante para a sociedade e para o meio ambiente. E hoje é dia de literatura local. O assunto do programa que vai ao ar depois da reprise da sessão plenária é o aniversário de 50 anos da UPF. Veja um trecho. O Juscelino autorizou 3 cursos, curso de letras, curso de pedagogia e curso de filosofia. Então nós já tínhamos 2 instituições interessantes, né? E já desde aquela época havia interesse, inclusive o bispo falou com o Dr. César Santos, de reunir, pensando-se numa fundação universidade, né? Aí realmente as coisas fluíram bem até certo ponto, até 1964. Como é importante nós conhecermos esse passado, reconhecermos toda a dimensão para construir essa grande universidade, o esforço. De fato, ela foi conquistada passo a passo, né? E hoje, obviamente, ela continua sendo conquistada. Mas eu diria assim que esses 50 anos, eles fizeram da nossa UPF e da nossa região
uma história bonita. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.